E aí, pessoal, aqui quem fala é o Matheus, e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre o filme Constantine, de 2005, e discutir um pouco e debater sobre ele para saber se ele envelheceu bem ou não. Então, estamos aqui hoje com o Gali. Eu pensei em alguma piada para hoje, mas não consegui. Mas eu vou falar que eu tenho o nome de anjo também. Gente, E aí com o Patrick Oi, gente. e com Alô? a Laura. Oi, oi, galera. Então, gente, esse filme Constantine de 2005, ele fala sobre a história do John Constantine. E ele tem a habilidade de enxergar um pouco sobre o mundo sobrenatural. Ele consegue identificar as pessoas que são mestiças, metade anjos e metade demônios. E por causa dessa habilidade dele, quando ele era mais novo, ele acabou decidindo cometer suicídio, porque ele achava que ele estava louco. E na religião católica, isso é um dos maiores pecados que alguém poderia cometer. E por causa dessa ação dele, ele acabou sendo condenado ao inferno para quando ele morrer. Então, quando ele se converte ao catolicismo e passa a fazer exorcismos e conhecer o mundo sobrenatural, ele decide que vai passar a vida dele ajudando as pessoas e fazendo exorcismos para que a alma dele no final consiga ir para o céu e não para o inferno. Então ele passa a fazer exorcismos nas pessoas e até quando ele chega em um certo exorcismo, ele se depara com um demônio que ele tenta, através do corpo de uma menina, passar passar pelo corpo da criança até esse plano. Então ele vê nessa ação como algo incomum, que não é naturalmente em uma possessão a qual ele está acostumado. Então ele decide investigar isso e ele acaba descobrindo um grande plano, que é o filho do Lúcifer, que ele decide planejar, fazer todo um esquema para conseguir voltar para esse mundo e atravessar por esse plano para conseguir dominar a Terra. Então, quando ele decide fazer isso, ele precisa da lança da qual Jesus foi apunhalado na cruz, e ele precisa de uma ajuda celestial. E ele acaba conseguindo a ajuda do anjo Gabriel, que decide ajudar ele, justamente pelo fato que a religião católica ela sempre perdoa todas as pessoas que querem o perdão de Deus, então ele está muito com raiva disso, então ele decide ajudar o filho do Satã, porque quando o sofrimento reinar na terra, ele vai decidir, Deus vai decidir quem são as verdadeiras pessoas para irem para o céu e as que vão ser condenadas ao inferno. Então, quando ele tenta ajudar o filho de Lúcifer, o John Constantine, ele já não tem mais nenhuma saída, não tem mais nada que ele possa fazer. Então ele acaba decidindo cometer suicídio por causa de todos os exorcismos que ele fez e todos os demônios que ele condenou ao inferno. Lúcifer, quando ficou sabendo da existência dele, disse que viria pegar a alma dele pessoalmente quando ele morresse. Então, quando isso aconteceu, quando ele cortou os pulsos, o Lucifer veio e ele acabou expondo o plano do filho dele para a Terra. E isso é algo que estava contra os planos dele. Então, ele decidiu trazer, mostrar o filho dele e o plano dele. Então, ele trouxe o filho de volta dele para o inferno. Então, quando o John decidiu se sacrificar para um bem maior, a alma dele acabou sendo aceita no céu e ele conseguiu a redenção. Só que antes dele ir para o céu, o Lúcifer retirou o câncer que ele tinha e jogou ele de volta na Terra, para que ele conseguisse provar que a alma dele pertencia ao inferno e não ao céu. Então é assim que o filme se encerra. Da primeira vez que eu vi esse filme para agora, eu não tinha reconhecido alguns detalhes, e esses detalhes são que o filme todo ele traz nuances e vários simbolismos de outras religiões. E tanto o catolicismo, magia, Wicca, satanismo, budismo
Então, tipo, ele traz essas grandes referências que pra mim se tornam uma crítica social. É tipo, são várias histórias, são várias religiões, mas que no final é a única batalha infinita entre a luz e as trevas. Eu achei isso muito interessante, porque, tipo, não importa a sua religião, não importa o que você acredita, o final pode ser um tanto positivo ou negativo. Então, é como se fosse várias histórias para ter um único fim. Então, esse foi um dos detalhes que eu consegui pegar nesse filme, tirando os outros simbolismos que cada religião representa. Então, eu queria saber agora a opinião de vocês sobre esse filme, se ele envelheceu muito bem, ou médio, ou ruim. Então, Amigo, o que eu mais gosto nele é o uso dessa mitologia, né, da igreja. Eu acho que isso é muito bem utilizado de todas essas religiões, assim. Eu acho que é uma exploração muito boa e coisas que não tem muito em filmes, assim, sobre possessões. É mais sobre exorcismo e sim, demônios. Eu acho que isso aí foi uma coisa bem legal, se aprofundar nas na, religiões. E eu sim, gostei que essa lança que foi que furou Jesus, ela já aparecia nos HQs da DC. Eu achei sim, isso muito legal. Inclusive, o espelho que você falou, antigamente as pessoas acreditavam que espelhos podiam prender pessoas mortas. Eu achei muito legal quando eu vi isso no filme, aí eu pesquisei essa curiosidade. não, eu tava lembrando dava que é a primeira cena. Aí eu também peguei uma referência que é sobre o que você falou, que ele tenta fazer exorcismos para tentar limpar a barra dele com Deus e subir pro céu, né? Só que Sim, isso é um ato de egoísmo, isso não garante ele nenhuma subida para o céu. Mas aí, quando tá lá no final do filme, ele acaba se sacrificando pela irmã da detetive e meio que Deus vê sim, isso como uma boa ação e acaba uma ação maior. a passagem dele para o céu quando ele morre. Mas aí foi o que você falou. O Lúcifer acaba tirando o câncer dele e ele volta à vida. E eu amo o plot do Gabriel, Nossa, sabe? mano, Sendo o segundo Lúcifer, sabe? Ajudante, né? Deus e ficando lá do lado do coisa ruim. E aí logo depois, quando ele tenta fazer alguma coisa, Deus castiga ele, tira os poderes dele e dá a ele uma vida mortal. Eu acho Sim. isso muito legal, esse final pro Gabriel. Fora que Tilda Swinton dá um show de atuação, né? Interpretando o Gabriel. foi o Sim. primeiro personagem meio que de outro gênero, meio sem gênero dela, né? Tipo, ela Eu acho super arrasa muito fazendo os legal. personagens meio fluidos, sei lá. A única coisa que eu não curto muito é que o filme é bem diferente das HQs, mas se você levar em conta que é uma adaptação isolada de outro mundo, você acaba gostando, porque não precisa de nenhum universo compartilhado para ele funcionar. Esse filme apenas existe ali e ele acabou tendo essa mitologia. Eu acho que é um olhar diferente e legal para o Constantine que a gente conhece das histórias em quadrinhos ou das animações. Então eu meio que gosto, não gosto, mas eu acho que o filme envelheceu muito bem. A minha nota para ele é 7. Inclusive, eu gosto muito dos efeitos especiais. Eu acho que o filme tem uma Uhum. ambientação de terror muito boa. Tiveram efeitos práticos e CGI também. Eles mesclaram e souberam entregar um bom trabalho. Chupa Marvel. Opa. Inclusive, muita gente não sabe, mas a história do John Sim. Constantine faz parte do universo da DC. Então, muita gente não sabe isso, porque tipo, tem uma pegada mais sombria e muita gente não sabe disso, mas também tem várias animações dele. Inclusive, tem até uma série, só que ela é muito flopada. Então, eu quero comentar também sobre isso depois. Bom, vou dar minha opinião aqui sobre o Podcast do Galho Constantine. agora, hein? Você vai encerrar meu Eu tô podcast. com a garganta A doendo, ó. participação especial do final vai ser a Laura, do podcast. Vamos lá. Não tem tanto pra falar, mas eu tenho algumas coisinhas que eu gosto bastante desse filme. Bom, primeiro de tudo, esse filme, além dele ser muito bem escrito, muito bem estruturado, o Patrick disse que a HQ é diferente, mas eu não leio HQ, então pra mim não fez diferença. Mas eu gosto muito da ambientação, da mitologia que eles criaram em cima do Constantine. E um fato muito importante para esse filme ter sido bom é que ele foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o Francis Lawrence. Francis Lawrence é muito, muito foda. Muito, muito foda. Só uma referência para quem gosta de pop, ele é o diretor de I'm Slave for You da Britney. Então, mas ele também fez Eu Sou a Lenda, Jogos Vorazes, Red Sparrow, enfim, ele fez vários filmes muito bons.
E o cara é foda. Enfim, gosto demais de Constantine. Eu acho que é um dos papéis mais legais do Keanu Reeves, né? Eu acho que o Keanu Reeves, ele sabe transitar muito bem entre os gêneros, mas o melhor gênero que mexe com o Keanu Reeves é ação, essas coisas assim, sabe? Terror, a gente nem tem tantos filmes de terror mesmo com o Keanu Reeves. Só agora que eu percebi que os dois filmes que o Matheus escolheu tem o Keanu Reeves, né? Advogado do Diabo e Constantine, Fã do verdade. Keanu. Inclusive, amo Advogado do Diabo, mas faz muito tempo que eu não vejo, então não sei se continua bom, mas Constantine continua. O filme, eu acho ele muito legal, porque ele tem essa pegada de fazer você duvidar dos seus princípios teológicos. Porque existem vários princípios teológicos e tipo, coisas que você acredita e que você pensa ser verdade, mas outra pessoa que está junto com você não acredita nisso. Então entra meio que num conflito de fé, tipos de fé e tudo mais, sabe? Então, tipo, a gente vê o nosso herói, que é o Constantine, meio que tentando salvar a alma dele, fazendo os exorcismos, como o Matheus já disse, tudo mais, mas só que ele percebe que ele só vai receber, que ele tenta, né, receber a salvação dele, aceitando ir pro inferno e tudo mais, sendo condenado, que é depois que ele entende que o único jeito dele entrar realmente pro reino de Deus, pro céu, né, é renunciando tudo. E passando por tudo que ele passou e tudo mais. Então, tipo, eu acho bem legal. Tem também, assim, tudo que acontece com o Gabriel. Toda a hipocrisia, tudo que acontece com ele, tudo que ele passa, o orgulho, a raiva, a soberba do Gabriel, né? Tudo. E aí, tipo assim, basicamente ele vira humano no final. Tipo, é bem que o castigo dele por fazer tudo o que ele faz. Tem também um tema bem legal nesse filme, assim, que é basicamente como que essa linha entre o bem e o mal é um pouco tênue, sabe? Que todo mundo acha que é equilibrado, o bem e o mal, é tudo muito bem colocado na balança, né? Mas não é. Isso na vida também, tipo assim, nem todo mundo é 100% bom ou 100% ruim. A gente faz coisas muito boas, a gente faz coisas não tão boas. E, tipo, esse debate, assim, ele pode ser levado para a parte, obviamente, da teologia e de tudo, sabe? Porque é meio que a Terra seria um tabuleiro, assim, né? Que os humanos são só peões dos deuses. Mais ou menos isso, sabe? Que é uma visão dos deuses, demônios e poderosos celestiais, enfim, que o filme coloca. Então, é uma crítica a esse falso equilíbrio que o filme traz, sabe? Eu gosto bastante desse filme, eu acho ele, assim, eu gostei, assim, de rever, né? Agora, com outros olhos, que a última vez que eu tinha revisto ele foi antes do Covid e tudo mais, mas eu quis rever para ficar mais fresco ainda, né? Vocês tinham falado da série do Constantine. Eu vou confessar que eu gosto um pouco mais do Constantine da série do que do Constantine do Keanu Reeves. Sabendo o que eu sei, que não é muito, assim, da origem do Constantine e tal, que nem o Patrick que leu HQ, enfim. Pelo que é a aparência, o Constantine é loiro. O Constantine da série é loiro. Então, já mata por aí. Você vai entrar num debate muito profundo. Calma, eu não cheguei ainda. O A pequena Constantine sereia é um aqui, ó. personagem... Vai falar dela também? Nada a ver, mano. Os dois são Será? brancos. Será Os que dois é são nada a ver? brancos. Será? Você não vai me cancelar totalmente, nada a ver. Sereia nem existe. Sereia pode ter qualquer cor. Enfim, vamos lá. Quem garante que o Constantine existe? No meu coração ele existe. No meu coração a sereia existe. Vamos lá. E aí o que acontece? Tem também, além da característica física desse Constantine, eu gosto muito do ator que faz ele. Inclusive, ele entrou pro elenco depois de Legends of Tomorrow, por causa de tão bem que o personagem testou, né? Infelizmente a série foi cancelada, mas enfim. E também eu acho que, pelo que eu já vi, o humor do Constantine da HQ, etc., é muito mais parecido com o Constantine da série, sarcástico, ácido, engraçadinho, meio doidão, do que o Constantine do Keanu Reeves, que é muito sério. Ele é, tipo, não tem muito, sabe? Gosto muito também da parceria que ele faz com a Rachel Weisz, sabe? Eu acho que a química deles ficou muito boa. Mas isso é uma coisa que eu prefiro do Constantine da TV. Eu acho que ele ficou muito bem adaptado.
o jeito porra louca dele, doidão, É a que vai, faz TV, isso. parece mais com o das HQs. Sim, o Constantine, ele é muito, muito fiel, assim, o da TV. Eu acho que quiseram fazer uma coisa mais séria pro filme e deu muito certo como um produto próprio, entendeu? Mas eu gosto demais desse filme, eu acho que ele envelheceu bem, sim, sabe? Eu sinto que ele tem discussões, que nem a gente falou aqui, muito interessantes sobre essa hipocrisia, orgulho, quem tá certo, quem tá errado, equilíbrio entre o bem e o mal, religiões, até que ponto a religião influencia na vida de outra pessoa, até que ponto a gente tem que se sacrificar para entrar no céu. E tem muitas discussões legais nesse filme, eu gosto muito, e eu acho que ele mereceu muito bem, e eu dou 8 para ele. Eu acho que tá muito legal, e é um dos filmes mais legais da DC. Esse filme me lembrou uma frase muito legal sobre o céu e o inferno, que é assim: o que é o céu se não um suborno e o que é o inferno se não uma ameaça. Então, eu Isso, acho, tipo, essa perfeito, reflexão muito interessante, porque é como perfeito. a religião aborda as Mostra os dois lados, pessoas né? e prega isso dessa maneira. Tem muita religião e pessoas, na real, assim, que falam que o bem existe, não sei o que, não sei o que, mas tem a negação do mal, né? Então, se o bem existe, por que que o mal não existe? Sim, Não faz, tipo, sentido você é, falar que existe o bem, mas que não existe o mal também. Eu não Um tinha. não é nada sem o outro. É tipo isso, Tipo, sabe? quase sim. se complementam. Quase. Eu não lembro de ter assistido antes Constantine, então eu não tenho uma visão assim de ter assistido antigamente e uma visão de ter assistido agora. Mas a minha visão de agora é que eu gostei do filme, eu daria uma nota 7 pra ele. Uma opinião dessa vez mais sucinta, igual o Matheus no episódio de Eu Ainda Sei. Uhum. Mas os Gostei meninos. do filme, pronto. Gostei do filme, galera. Mas Tchau. os meninos basicamente também já falaram tudo, né? O Gali Sim, fez o podcast dele. Mas o filme é muito bom, vale a pena assistir. Assim, se eu fosse ter uma visão de antes, assim, ainda assim pensaria que realmente envelheceu bem o filme. Foi um dos únicos, né, aqui, fora o meu passado, que a gente pode, assim, falar, não, esse filme envelheceu como vinho. então é isso, pessoal. Vocês querem dar mais Ah, algum complemento? quero, desculpa, amigo. Tava com rumores muito fortes desde 2021 dessa sequência. E eu vi, até te Uhum. mandei lá no grupo, que Tá em parece que foi cancelado. Acho que tava em sim. desenvolvimento. Eu vi que tava em desenvolvimento ainda. Então, não, tava em movimento há tão tempo atrás, mas aí eu acho que no final de semana, sei lá, saiu uma notícia, tipo, aparentemente confiável, de que não ia ter mais a sequência do Constantine, que eles iam começar a filmar esse ano, né? Pra estrear, acho que em 2025, sei lá. E parece que não vai ter mais. Eu queria tanto, porque tem história pra contar. Mesmo se eles, sei Tem lá, muita. inventarem, sabe? Tem história pra contar. Eu acho que é um filme que dá pra fazer uma mitologia legal, porque dá pra explorar outros tipos de criaturas, outro ambiente, sei lá. E eu fiquei chateado com essa história. Eu mandei lá no Verdade. grupo, porque eu queria muito Constantine 2. Eu amo esse filme. Eu queria ver a Tilda de volta, mas eu acho que isso não ia Porque agora é acontecer. humano, né? O Gabriel, então sei lá, né, se Sim, encaixaria na história. E também a então, Tilda é uma atriz muito mais cara do que ela era em 2005. sim, Então, para contratar o cachê de Keanu Reeves, Tilda e talvez a Rachel Weisz, sei lá, vai ser difícil. É pesado o é, cachê. O cachê vai muito. ser pesado, o orçamento vai ser só para isso. E a DC tá bem fodida, então eles não vão ter dinheiro para isso, não. Ai, tá Ainda mais com o falando. flop que vai ser Shazam 2, né? Todo mundo deu a sua nota, mas eu não dei a minha. Então eu dou 9 para esse filme. Para mim, ele envelheceu muito bem. Desde 2005 até aqui, como eu disse, eu não tinha pegado os detalhes e foi muito bom rever ele. Então, para quem não viu esse filme, veja, porque ele vale muito a pena. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje sobre o filme Constantine. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar se vocês gostam desse filme também. E é isso.
Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Tchau, até semana que vem com o nosso mês especial das mulheres. Fiquem ligados. Verdade.